E aí galera, beleza? Eu estava um pouco desanimado no vídeo de instalação, mas agora eu melhorei um pouquinho. Vamos lá então para esse vídeo que é o tutorial de como criar um projeto no Quartus 2. Então a gente já instalou, se você quiser ver como que instala, veja o outro vídeo. Aqui é o seguinte, nós vamos abrir o Quartus 2, só que eu vou mostrar como que vocês vão abrir no laboratório, né? Lembrando que esse vídeo aqui ele faz parte da disciplina de circuitos digitais que é dada na Universidade Federal de Lavras. Então, mas ele serve também para qualquer outra pessoa aí que não está envolvida com essa instituição, certo? Então, no laboratório, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar aqui na barra de busca para pesquisar e digitar o nome completo do software. Ou seja, Quartus 2 9.0 SP2 Web Edition. Por que eu estou falando isso? No laboratório nós temos mais de uma versão do software instalada. E o próprio software ele tem vários aplicativos que têm os nomes muito parecidos. Olha aqui, Mega Wizard Plugin Manager é uma variação, Design Space Explorer é outra, e aqui mais outras duas. Qual que a gente vai abrir? A gente vai abrir esse que tem o desenho azulzinho aqui, né? Esse ícone, tá certo? Então, procura lá 9.0 SP2 Web Edition, clica nele. Aí ele vai abrir, demora um pouquinho, vai aparecer aqui algumas janelas. Quando aparecer essa janela azul, a gente pode fechar, tá certo? Que ali não precisa, aí espera sumir essa outra janela que aparece. Se aparecer essa janela dizendo aqui que não conseguiu conectar, não tem problema, a gente não precisa disso para usar o software. Então, ok. Está aberto, né? E aí, para vocês terem a permissão de criar o projeto, os arquivos do projeto, o que vocês vão fazer? Criar uma pasta na área de trabalho ou no pendrive de vocês, né? Então, uma pasta nova, tutorial Quartus 2. E faz assim, ó, sem espaço, certo? Coloca um tracinho e Quartus 2. Por quê? O diretório, quando tem espaço ou acento ou qualquer caractere especial permitido aqui para o nome, o Quartus ele não lida bem com isso. Ele pode dar erro de compilação por causa desse espaço que tiver no diretório. Então não coloque espaço, né? Tutorial espaço Quartus 2. Não faz isso. Coloca um hífen ou um underline, alguma coisa assim. Então pronto, criamos a pasta, o nosso projeto vai ser colocado dentro dessa pasta. E aí como que eu crio o projeto aqui no Quartus? Eu venho em File, New Project Wizard. Essa primeira janela são só informações, não precisa fazer nada. Next. Agora vem aqui, isso é importante. Qual que é o diretório que o projeto vai ser instalado? Então nós vamos alterar, não vai ser esse diretório que ele coloca aqui. Nós vamos redirecionar para a pasta que nós criamos, tutorial Quartus 2. Certo? Abrir. Qual vai ser o nome do projeto? Tutorial, simplesmente. Next. Essa próxima janela, ela serve para ser utilizada quando nós já temos arquivos prontos que nós queremos colocar nesse projeto, né? Então, nesse nosso caso, nós vamos criar do zero, então não tem nenhum arquivo que vai ser adicionado. Se tivesse, seria por aqui, né? Adicionar os arquivos e tudo mais. Como não tem, clique em Next para a gente ir para a próxima tela. Essa próxima tela ela é super importante porque é ela que define qual dispositivo que nós vamos usar. Qual placa, né? Qual FPGA de fato nós vamos usar. A primeira coisa a gente definir aqui, para ficar mais fácil de achar, é a família. E a família nossa aqui do kit que nós temos é a Flex 10K. Kit bem antigo aí, como eu já falei para vocês. Mas ele atende, por enquanto, né, as nossas necessidades. E aí vocês vão selecionar aqui, ó, esse código EPF 10K20 RC244, que é o código do kit que nós temos. Clique em Next. Essa janela também não precisa mudar nada. Essa última janela é só um resumo.
para a gente conferir se está tudo ok, né? A família do dispositivo e o dispositivo, o nome do projeto, a pasta, tudo certinho. Então finaliza e o projeto já é criado, né? E aí, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, já vai estar, já estarão algumas informações do projeto, como o nome do mesmo e também o kit que vai ser utilizado aqui. O kit não, né? O dispositivo, certo? Se a gente olhar aqui na pasta, né, da criação do projeto, nós vamos ver que surgiram 3 coisas aqui. Um deles é o arquivo tutorial.qpf. Esse é o arquivo do projeto em si, tá vendo? Quartus 2 Project File. O tutorial.qsf armazena informações, né, dos pinos do projeto, né, os pinos de entrada e saída que serão utilizados, e a gente vai editar depois esse arquivo aqui utilizando o software. E aqui tem uma pasta que armazena a base de dados do projeto, né? Então tem vários arquivos que serão colocados aqui que vão servir para fornecer informações para o projeto aí, certo? Então agora a gente vai continuar, né, o nosso projeto criando o arquivo do circuito. Então para criar mais um arquivo aqui, a gente vai em File, New, e aí tem uma lista aqui de vários tipos de arquivos que o Quartus 2 trabalha. No caso, nós queremos um arquivo de projeto, mais especificamente um diagrama de bloco ou arquivo esquemático aqui, que nada mais é do que uma área, a gente pode clicar em OK já, é uma área onde a gente vai desenhar o nosso circuito, né? Então aqui nós temos as ferramentas para poder mexer, né, inserir portas lógicas, realizar as conexões, né, escrever texto, aplicar o zoom, etc. Eu vou mostrar aqui como que a gente vai trabalhar com essas ferramentas, né? Então, o circuito que a gente vai montar, nós vamos precisar de utilizar algumas portas. Se a gente clicar aqui na ferramenta de símbolo, expandir aqui o maisinho, se a gente vai em primitivas, nós temos aqui vários componentes, por exemplo, os componentes lógicos. Então tem porta AND, porta OR, né? Aí vocês podem verificar com calma o que tem, né? Então se a gente quer inserir uma porta AND com 2 entradas, a gente seleciona AND 2, OK, e posiciona em algum lugar ali, né? E aí, para voltar para a setinha, a gente consegue aqui manipular o circuito, né, a área do circuito, certo? Então, nós vamos montar um circuito aqui, que é a expressão, vou colocar o texto só para a gente poder acompanhar, né? S é igual a AND B, OR B, AND C, AND D. Então essa aqui é a nossa expressão que vai ser implementada. Então vou fazer aqui para a gente poder ver como que funciona. Volto para a ferramenta de seleção. Na realidade, aqui eu vou reposicionar essa porta AND. Vejam que eu tenho 4 entradas e uma saída, né? A, B, C e D são entradas e S é a saída. Como é que a gente coloca os pinos de entrada e saída? Vamos novamente na ferramenta de símbolo. Aqui na pastinha PIN, eu tenho entrada e saída, certo? Então, clique em OK para inserir a entrada. E aí eu vou inserir as 4 aqui já. Mover um pouco para frente. Posso renomear clicando 2 vezes aqui em cima do nome. Então eu vou colocar os nomes corretamente, né? Vejam que para colocar o nome do pino não é por forma da ferramenta de texto. É por forma de clicar, é na forma de clicar 2 vezes aqui no nome e editar, certo? Então quando a gente clica no Enter, ele até já vai para o próximo sozinho. Então vejam aqui que o nome do pino ele aparece dentro aqui do pino e na cor
um roxo parecido com rosa aí, né? Não sei, um lilás. Então agora falta a gente colocar a saída S. Vou colocar um pouco mais para frente aqui e editar o nome da saída. Então esse aqui vai ser o A end B. A gente pode tentar posicionar as coisas aqui para ficar mais organizado. Já vou inserir a outra porta end, que é um end de 3 entradas. Eu posso digitar o nome aqui, ó, end 3, que ele aparece. Mas aí tem um detalhe, eu tenho que digitar o nome certinho. Se eu digitar só end, ele não acha, né? A ferramenta de busca aqui ela é um pouco limitada. Mas se eu coloco o nome completo, que seria end 2, por exemplo, com 2 entradas, end 3 com 3 entradas, ele mostra e a gente consegue selecionar. Então aqui end 3, vou precisar de uma porta OR também, OR 2, né? Acrescento aqui. Acrescento aqui. Vou montar o circuito. E aí vejam o que eu estou fazendo. Eu posiciono aqui na linha. Quando eu posiciono aqui na saída da porta lógica, a ferramenta ela muda, ó, da setinha para a cruzinha. Mudou para a cruzinha, clico, seguro e arrasto. Aí eu consigo fazer aqui uma curva. Não consigo fazer outra curva. É uma de cada vez. Aí eu solto, fiz uma conexão. Clico aqui no quadradinho azul para continuar. Né? Vejam que mudou para a cruzinha de novo. E seguro e arrasto até aparecer esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Tem que esperar aparecer o quadradinho para eu poder soltar e ele ligar corretamente. Então, quando liga corretamente, a ligação fica dessa forma, ok? Posso ligar a saída, fazendo o mesmo processo aqui. Apareceu o quadradinho, eu solto, né? E aqui mesma coisa, faz uma curva de cada vez. Solto aqui, clico, seguro e arrasto de novo, né? Então fiz A vezes B, agora eu tenho que fazer B vezes C vezes D. Como é que eu faço para ligar o B? Eu posiciono aqui no fio, ó, ele mudou para cruzinha de novo. Clico, seguro e arrasto até a curva. E aqui eu consigo já, com uma única curva, ligar na porta lógica. Deixa eu só puxar esses aqui um pouco mais para baixo, para ficar melhor aqui, né? Ligo o C e vou ligar o D para finalizar esse nosso circuito. Pronto. Então está aqui implementado, vou salvar esse arquivo. Quando eu coloco Ctrl S, ele vai sugerir já um nome que eu dei para o projeto. Então vejam que o projeto chama tutorial. Aqui ele já sugeriu que esse arquivo diagrama de bloco receba o nome de tutorial. É importante que seja o mesmo nome do projeto, igual ele sugeriu aqui. Então não alterem esse nome. Não alterem esse nome, porque se a gente alterar, tem que mudar algumas configurações lá depois. Então a forma mais fácil aqui da gente trabalhar com a ferramenta é colocar o nome desse arquivo principal do circuito, o mesmo nome do projeto, né? E aí ele vai salvar com a extensão .bdf, que é o diagrama de bloco. Salvei, né? Já apareceu o nome aqui. Agora a gente consegue compilar o projeto. Como é que eu faço para compilar? Vou aqui nesse ícone Start Compilation e clico nele. E aí ele inicia a compilação. Aqui do lado esquerdo, ó, ele vai mostrando o progresso e se deu tudo certo aparece o Vzinho verde. Finalizou, compilação completa, terminou com sucesso. Deu um warning, não tem problema esse warning aí. A ferramenta, o software Quartus 2, ele apresenta diversos warnings, a gente vai ignorar praticamente todos eles na aula. E aqui várias informações, né, sobre a compilação. Né? Então é válido ler, tentar aprender um pouco com isso, mas não é necessário se preocupar, a não ser que apareça erro mesmo, que está aqui nessa outra abinha. Né?
Ou critical warning também às vezes é necessário corrigir para poder funcionar. Mas o warning convencional, muitas vezes o circuito funciona mesmo tendo dado o warning. Certo? Para os circuitos nossos aqui, que são mais simples, isso não vai ser nenhum problema. Agora que compilou, nós podemos criar o arquivo para simulação desse nosso circuito. Então, para poder realizar a simulação, tem que criar um arquivo para isso, e aí eu vou mostrar como que cria, né? E aqui, antes disso, essa janela da compilação, ela apresenta um resumo, tem várias informações aqui, como, por exemplo, o total de elementos lógicos usado no projeto. Então, tem o total que o kit, que o dispositivo possui e o tanto que foi utilizado, né? Para elementos lógicos, que são basicamente os recursos para implementar as funções lógicas, né? As portas lógicas e tudo mais. Os pinos de entrada e saída, quantos que foram usados, 5, né? Porque a gente tem lá os 5 pinos, e quantos bits de memória quando usa memória no circuito. E aí tem outras informações aqui que eu não vou detalhar nesse tutorial, mas que são interessantes também. Para criar o arquivo de simulação, nós vamos em File, New, ou clica nessa folhinha, né? Também dá. Só que agora nós vamos em Verification Debugging Files, e aqui especificamente Vector Waveform File, que é o arquivo do vetor de forma de onda. Ele vai ser aberto aqui uma espécie de gráfico, né? De gráfico de tempo aqui. E aí o que nós vamos fazer? Clicar 2 vezes aqui nessa região. Nós vamos clicar, aí vai abrir essa janela, né? Nós vamos clicar em Node Finder. Aqui nós vamos selecionar o filtro Pins All, todas as opções, né? E mandar listar, clicando em List. O que é isso? Nós vamos listar todos os pinos de entrada e saída do circuito, que são os pinos que a gente quer colocar na simulação, né? Então aí nós vamos colocar todos eles, clicando, mandando todos eles para o lado da direita aqui, para essa outra janelinha. Então clicamos, passou todo mundo para lá, clique em OK. Novamente nós vamos clicar em OK. E vejam que eles foram inseridos aqui, né? Se eu clicar agora Ctrl W, o grid aqui, né, o gráfico em si, ele é ajustado para a tela, então agora ele está sendo mostrado sem zoom, né, todo aqui. Nós vamos setar algumas configurações para essa janela, só que antes disso eu já vou salvar, Ctrl S, salvo também com o nome de tutorial. Só que aí o formato é outro, né? .vwf. E agora eu vou setar aqui, clicando em Edit, o Grid Size. Eu posso setar o End Time, se eu quiser mexer no tamanho total da simulação, né? Aqui está como 1 microsegundo, pode deixar isso aí mesmo. Só que o Grid Time, aliás, o Grid Size, o que é o Grid Size? É o tamanho de cada quadradinho desse aqui, né? Que eu tenho um, tenho outro, eu quero setar o tamanho desse quadradinho. E aí eu vou colocar como 50 nanosegundos, aqui editando o período. Certo? Ó, ficou um pouco mais espaçado aqui para a gente trabalhar, é mais fácil. O que eu vou fazer agora? Em cada instante desse, em cada grid, eu vou definir uma combinação da tabela verdade. Com 4 entradas, eu tenho 16 combinações. A primeira combinação que está aqui, ó, nesse primeiro grid, é 0000. A próxima é 0001. Então o que eu faço? Eu clico no grid que eu quero alterar e na entrada que eu quero alterar, que vai ser a entrada D, clico, seguro e arrasto. Quando eu chegar aqui, mais ou menos, ele vai formar esse retângulo. Aí eu solto,
o retângulo ele fica na cor azul, isso significa que ele está selecionado, e aí eu posso utilizar a edição aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu quero mudar ele para 1. Então eu clico aqui para forçar ele em 1. Vejam que ele mudou para 1. Certo? E aí eu fiz a combinação 0001. Depois, qual que é a próxima? Na verdade, aqui tem formas mais eficientes de fazer essa alteração, né? Se a gente olhar na tabela verdade, a coluna da entrada D, ela vai mudar de 0 para 1 em cada grid aqui. Então, começou em 0, foi para 1, foi para 0 e vai para 1 de novo, né? E aí eu consigo automatizar um pouco isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse reloginho, Override Clock, e definir o período dele para 100 nanosegundos. E aí o que ele vai fazer? Mudando só essa configuração. Ele vai alternar de 0 para 1 até o final da simulação. E aí a cada 100 nanosegundos ele inicia um novo ciclo. Então vamos clicar em OK para ver como é que fica. Pronto, está mudando de 0 para 1 a cada ciclo aí. O C, se a gente olhar na tabela verdade, ele a cada duas linhas da tabela, que é equivalente a cada grid aqui, a cada 2, né, ele muda de valor. Se ele estava em 0, vai para 1, e se ele estava em 1, ele vai para 0. Ou seja, o período dele é o dobro do de baixo. Então eu vou no reloginho, seleciono o C primeiro, vou no reloginho e coloco o período como 200 em vez de 100. Clique em OK, já está lá. O B vai ser o dobro do período do C, clico no reloginho, coloco 400 e já está definido para mim. E o A finalmente vai ser período 800. Clique em OK, está ali. A tabela verdade em si, ela tem 16 combinações, então eu posso até finalizar a simulação aqui no 800 nanosegundos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo aqui e vou forçar para 0, porque eu não quero ver mais, né? Então aqui, ó, eu tenho 16 grids que eu estou utilizando, onde cada grid é uma linha da tabela verdade, para esse circuito de 4 entradas. Certo? Então, editei aqui o meu arquivo de simulação, o arquivo de entrada, e eu estou quase pronto para poder realizar a simulação. Para realizar a simulação, eu tenho aqui algumas configurações. Eu posso ir em Assignments, ou melhor, eu posso ir em Assignments mesmo, Settings, aí vai abrir uma janela. Eu tenho aqui, ó, Simulator Settings. Se eu clicar aqui, eu posso ver que eu tenho dois modos de simulação, o modo Timing e o Functional, basicamente. O modo Timing, ele considera o atraso dos componentes do circuito. Então ele vai atrasar um pouco a saída. É uma simulação, portanto, mais realista, que bate mais com o circuito real. A simulação funcional, ela é uma simulação que ignora esses atrasos. E aí, para visualizar, ela é melhor, porque ela gera saída instantaneamente. Então eu vou deixar definido como funcional, porque é melhor para a gente ver o resultado. Clique em OK. E aí, no caso da simulação funcional, eu tenho que chegar aqui no Processing e realizar essa operação, Generate Functional Simulation Netlist. Clico nela, vai fazer um processo aqui, não demora muito. E aí ele é concluído, a gente clica em OK. Feito isso, eu posso clicar no ícone da simulação, né, Start Simulation, para poder verificar o funcionamento aqui do circuito, na simulação. Foi realizada a simulação e agora o gráfico apresentado é o gráfico com a saída S. Vejam que está aqui zerado, mas é porque o zoom está aplicado, ó. Tem um zoom aqui. Como é que eu faço para ajustar essa janela? Clico em Ctrl, seguro, né? E W. Pronto. Ajustou para a tela e eu consigo ver onde a saída gerada é 0 e onde é 1.
Vejam que aqui na combinação 0, 1, 1 e 1, a saída vai para 1. E aqui em mais outras 4 combinações, né, as 4 últimas, a saída também foi para 1. Então com isso é possível a gente realizar, né, a simulação do circuito e verificar o funcionamento. Se tivesse dado algum problema aqui na tabela verdade, algum erro, o que a gente deveria fazer? Voltar no circuito e verificar se não teria nenhum erro. Consertar esse erro, compilar novamente e executar novamente a simulação. Nesse caso, que é a simulação funcional, gerar o netlist da simulação e depois clicar em Start Simulation, né? Então esse processo é feito toda vez que a gente altera o circuito. Uma vez que o projeto funcionou na simulação, pode ser feita a etapa seguinte, que é preparar para gravar no kit, né? E aí, para gravar no kit, primeiro eu preciso definir quais pinos de entrada e saída que eu vou usar do meu kit. E aí essa informação ela é encontrada no manual do kit, né? Mas aqui eu vou fazer esse exemplo sem consultar o manual para simplificar. Como que nós vamos definir esses pinos? Nós vamos aqui na ferramenta Pin Planner, que ele se encontra nesse ícone, e aí ele já vai mostrar aqui quais são os pinos, ó, de entrada e saída, e nós vamos editar essa coluna Location. Cada entrada e saída do kit, ela está representada aqui, ó, na beirada aqui do desenho do dispositivo, e ela está conectada em algum componente real lá do kit. Podem ser switches, né, chavinhas de liga e desliga, botões, LEDs, etc. E aí eu vou definir aqui para utilizar o Deep Switch. Quatro switches do Deep Switch que tem no kit. A entrada A vai ser conectada no pino 41, entrada B no pino 40, entrada C no pino 39 e entrada D no pino 38. A saída S vai ser ligada no pino 14, que é um LED do display de 7 segmentos que tem no kit. Feito isso aqui, né, eu fecho essa janela, não precisa salvar, certo? E aí, se tiver dado tudo certo, os pinos vão aparecer aqui, ó. Vejam que apareceu próximo à entrada ou à saída. Agora nós temos que compilar novamente o projeto. Veja que aqui sumiu o Vzinho de várias etapas. Então eu posso clicar novamente aqui em Start Compilation para ele recompilar o projeto. E aí o projeto foi compilado com sucesso e está pronto para ser gravado no kit, né? E a etapa de gravação ela é feita na ferramenta Programmer, que é essa aqui, certo? Porém eu vou mostrar esse tutorial da gravação em um outro vídeo. Essa gravação ela pode ser consultada, né, também no PDF do tutorial do Quartus 2, que é apresentado também passo a passo, não só essa parte da gravação, mas todo o tutorial também na forma de texto no PDF, certo? Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Para a etapa de gravação, consulte o PDF disponível lá na sala virtual da disciplina. Obrigado e até o próximo.